Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Nancy Walter, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. Seja bem-vindo, engenheira, ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigada, é uma honra estar aqui contigo, conhecendo esses novos estúdios, né? Eu não pude vir aqui na inauguração, para quem não conhece, a Band está aqui desde 18 de março, olha, parabéns e muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, eu gosto de dizer, a gente está no coração do Tecnopuc, a nova sede do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul, né? Aqui no coração do Tecnopuc. Recebendo a primeira mulher a comandar o CREA-RS e reeleita, o que é mais difícil ainda, a gente sempre sabe que a reeleição é mais difícil. Como é que foi construído isso, né? A gestão e a reeleição? Pois olha, eu acho que depois de mim, Osíris, tu és o primeiro que observa o que é mais difícil não é ser eleita, e sim ser reeleita, né? Na verdade, a gente acaba tendo quem se propõe e lança o seu nome aí para ser um gestor público, uma gestora pública, que é o meu caso. Eu venho da iniciativa privada, então eu construí, na verdade, uma trajetória como inspetora na cidade de Esteio, que é a base do nosso sistema. Nós somos os representantes dos presidentes, né, que estão aí na gestão, e então eu já fui inspetora em Esteio, depois eu representei a minha região no Vale dos Sinos, outras inspetorias que a gente chama, que são a descentralização dos serviços, atendimentos, fiscalização, enfim, o nosso conselho estando nas cidades. São 44 no estado, 44 né? inspetorias, isso, com Porto Alegre, pelo Rio Grande. Pelo Rio Grande. A gente tem inspetoria em Uruguaiana, em São Gabriel, em Torres, em Vacaria, em Passo Fundo, aonde tu pensar, o CREA está lá. Então, comecei a minha história lá na inspetoria de Esteio, por um convite de uns colegas que nos conhecemos numa audiência pública, e que não sei por que olharam para mim e disseram que eu tinha perfil para ser inspetora. Então, eu disse que sempre pensei e até hoje trago comigo que a gente tem que trazer quem está chegando com quem tem experiência. Então, a gente fez essa mistura e de lá para cá eu fui sempre indicada aí para outras funções. É uma função honorífica, não sou remunerada, eu distribuo meu tempo entre família, sim, família, casa, tudo aquilo que as mulheres aí agregam e mais esse desafio, eu acho que o que me move e o que me... Assim, o que eu digo que a engenharia me escolheu, eu escolhi a engenharia, é a questão de estar sempre sendo desafiada, diariamente. Não é fácil, sendo a primeira mulher a presidir ainda. É mais difícil ainda para uma mulher, né? Chegar a um cargo de presidente de um conselho. Né? E vocês devem ter observado que eu estou sorrindo mais ainda quando fala, porque a gente tem a missão de, sendo mulher engenheira, de sempre transmitir que o desafio é mais leve do que parece. E não é fácil. Então, eu prefiro sempre pensar que a gente está aí para cada um fazer a sua parte e as pessoas que estão aí para incomodar as outras, por favor, vão fazer outra coisa, que a gente tem muito o que fazer. Sem dúvida. Então, ser reeleita não foi fácil, eu ganhei por uma diferença de 177 votos. Aqui no universo. Né? E parei aí de ficar explicando, mas você achava que ia ganhar por mais votos, o que você achou disso? Eu digo, olha, quem tem que se incomodar e quem perdeu por essa diferença, porque eu ganhei e a gente está aí para continuar o trabalho e tudo que eu quero não é deixar um legado, não. As pessoas, né, que me conhecem sabem do meu jeito, eu só quero trabalhar. Eu quero me orgulhar do conselho que eu faço parte e que eu não escolhi. A gente escolhe as nossas profissões, a gente escolhe a engenharia, escolhe o jornalismo, escolhe qualquer outra profissão de quem está aí nos assistindo, que não seja da área da engenharia. E a gente não sabe que tem um conselho que começa uma obrigação, Osíris, que é por obrigação, ou seja, para eu exercer a minha atividade profissional como engenheira ambiental, eu sou obrigada a me registrar no meu conselho profissional. Quando a gente olha para a engenharia, para a agronomia, para a geologia, para a geografia, para a meteorologia, também faz parte do CREA. A gente não sabe que tem essa relação. Nosso público às vezes não imagina isso, né? É um universo, né? Eu digo, é um universo que eu sou apaixonada por esse universo. A gente não sabe que vai ser obrigado a se registrar. Então, essa relação, quando eu falo, principalmente para a universidade, para a galera jovem, eu digo assim, gente, o que vocês conhecem por obrigação que é legal? Aí todo mundo nunca conseguiu acertar a resposta. Como tu foi o primeiro a dizer da dificuldade de reeleito, será que tu adivinha? O que por obrigação a gente gosta? Eu conheço só uma coisa. Férias. Férias. Quando o empregador da gente diz... Lazer.
Você é obrigado a tirar férias, seu período aquisitivo é esse, você é obrigado a tirar férias. O restante eu não conheço o que é obrigado. Então, eu vejo que a gente tem que virar essa chave. Eu sempre sei que a minha conta está, de certa forma, negativa. Eu tenho que trazer vantagens para mim. Eu tenho que imaginar que o meu conselho, ele é um conselho que me dê orgulho para mim. Como é que é o papo com os jovens aqui na universidade? A gente está no coração da universidade. Eu estive aqui há pouco tempo. Da PUC, né? Eles têm muitos questionamentos, né? Olham das mais diversas formas para o conselho, né? Eu tenho um orgulho imenso de um projeto aí que eu acho que me faz abrir mais ainda o sorriso, que é o CREA Júnior, que vai fazer 24 anos agora em abril. E pela primeira vez o nosso conselho, embora seja aí o quarto maior entre os 27, ele só nessa gestão ele conseguiu tirar do papel. E foi assim quase uma briga de foice, porque a gente quer a renovação, só na fala. Eu quero dar espaço, mas não na minha vez. Eu não tenho isso. Eu digo, a vez é agora e a gente vai dar espaço. E essa galera, eles têm que ser não só trazidos para a fala, mas eles também têm que ser agentes. Eles têm que estar ali para dizer, olha, essa ação que o conselho faz eu não acho legal. Eu acho que tem que mudar. Porque eu quero que ele se sinta parte enquanto ele não é parte de fato. Porque aí tu muda. Depois que a pessoa faz parte daquilo que a gente está posto, é só para conhecimento. Quando a pessoa diz para mim, isso é para o teu conhecimento, tu não contribuiu, tu só está sendo informado. E eu acho que a gente precisa movimentar as pessoas, a gente precisa motivar as pessoas. E isso é muito trabalho. Então, pela primeira vez, a gente está tendo oficialmente o CREA Júnior, que é a universidade, que são os jovens falando para os jovens do jeito deles. E a coisa mais bacana que quando eu estou com eles, com os coordenadores, esse time todo que hoje está constituído e representa todos os estudantes de engenharia pelo estado todo, eu não sou a autoridade principal. Eu faço questão de dizer, não, eu vou falar em primeiro, porque quem é deixado por último é a autoridade máxima. Eu quero falar primeiro, mas não porque eu sou a mais importante, porque quem vai falar por último no meu lugar é quem é a autoridade aqui, que é quem representa vocês. Então, eu acho que é simbólico, mas a gente vai, na verdade, trazendo uma outra cultura que a gente não teve. Eu não tive isso na universidade. Eu só tive o contato com o CREA no dia que eu me formei, que eu ainda recebi a carteirinha. Sim. Eu não conheci nada do conselho. E a minha primeira relação com o conselho foi... Que eram outros tempos também. Hoje a galera aqui na universidade é disruptiva. Né, nada, também, outros tempos nada. Isso era até 2021, quando eu assumi. Ah, sim. Agora? Recente. Então, não é que eu acho que a gente tem que ter uma pegada jovem de falar. Eu não tenho que falar como os jovens falam. Mas a gente tem que ter algum tipo de identidade. O CREA do Rio Grande do Sul é um dos poucos que tem a carteira digital. Eu vi que estava passando aqui, depois vocês vão ver. E eu... O pessoal tem no celular, então. E a coisa mais, assim, significativa é que já vai fazer um ano. Quer dizer, em agosto agora vai fazer um ano que a gente lançou a carteira digital. Mas o que isso traz de mudança para mim, profissional? Eu embarco com a carteira profissional. Eu uso ela como um documento. Hoje eu posso sair só com o celular, olha ali falando. Eu posso sair só com o celular e eu já tenho um documento que me identifique. Antigamente a gente olhava para a OAB e dizia, poxa, por que eu não sou a OAB? Não precisa mais dizer isso, gente. A gente tem aí um conselho que tem que trabalhar pela gente, que tem que estar próximo da comunicação, tem que estar próximo do governo e o próximo é dizer, eu vim aqui para ajudar. Porque para atrapalhar a gente tem o que chega. Qual é o grande desafio de um segundo mandato? É fazer diferente. Eu acho que o segundo mandato... Porque muita coisa foi feita no primeiro mandato, tanto é que foi reeleita, e agora tem a segunda fase, né? E eu vou te dizer que dos 3 anos do primeiro mandato, né, 21, 22 e 23, e agora eu iniciei em janeiro o primeiro ano de 3 anos do segundo mandato, 24, 25 e 26, eu digo para ti que do primeiro mandato o maior desafio foi o que foi para todos, a pandemia. Em 3 anos eu tive 1 ano e meio de pandemia, então foi bastante complicado trazer um novo jeito de trabalhar fazendo talvez as mesmas coisas, é assim mesmo, porque o CREA não mudou, vai fazer 90 anos agora, 30 de maio, e ele não mudou a função finalística que ele tem de 90 anos atrás. Ele tem que coibir o exercício legal. Por exemplo, os estúdios aqui que a gente está, estúdios maravilhosos, teve com certeza a participação de vários profissionais da engenharia e outros profissionais, da arquitetura. Eu gosto de dizer, as pessoas acham que a gente tem que deixar de lado as outras profissões. A gente teve aqui a participação de vários profissionais. Eu aqui me sinto segura.
E a segurança não é algo que a gente mede, é algo que a gente sente. Então, para que esses profissionais aqui sejam com essa competência e tenham essas atribuições, eles obrigatoriamente são fiscalizados pelo CREA. Então, o CREA não deixou de fazer a função finalística, mas a gente tem que ir além. 90 anos mudou muito. Sim. De 2021 para hoje, eu tenho que me reinventar. O que eu pensei em 2021, hoje não serve para mim. Então, a gente tem que estar sempre em mudança. E por isso que eu gosto de engenharia, porque a engenharia não te acomoda. A gente está conversando com a presidente reeleita do CREA-RS, engenheira ambiental, Nancy Walter. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo. Já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Nancy Walter, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, o CREA-RS, engenheira ambiental. Ambiental num momento em que a gente discute tantas questões envolvendo o clima, né? Tem um grande desafio de clima para o planeta, para o país, para o Rio Grande, né? A gente venceu algumas tragédias, está reconstruindo cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul ainda, né? Por conta da tragédia do Vale, por conta de tempestades. Como é que avalia esse processo todo? Pois então, eu sou da primeira turma de engenheiros ambientais do Rio Grande do Sul. Primeira turma dos engenheiros ambientais do Rio Grande do Sul e a segunda turma do Brasil que se formou, né? Por isso que o nosso dia a gente comemora em 30 de janeiro, porque foi a data em que a primeira turma, lá no Tocantins, ela se formou. E a minha turma se formou em agosto do mesmo ano, então é por questão ali de meses. E à época, isso faz 30 anos atrás, né, eram poucas universidades que ofereciam o curso, era um curso novo, a gente tinha que explicar para várias pessoas o que o engenheiro ambiental vai trabalhar, mas o que ele vai fazer. Então, era uma novidade, era uma área nova e eu me identifiquei porque eu já trabalhava no ramo da construção civil, que é o ramo que eu sempre trabalhei. A gente tem uma construtora familiar em Esteio, então eu já olhei ali o perfil do engenheiro civil, daí eu pensei, poxa, mas eu queria algo que fosse um pouco não tão duro como é a engenharia, né? Eu queria que fosse algo mais atual, que me desafiasse ainda mais do que já era a própria engenharia. Então surgiu aí a opção da engenharia ambiental e é uma área aí que abriu muitas portas, ela está sempre... É uma profissão que eu digo que não envelhece, eu acho que nunca vai envelhecer, né? A cada dia a gente é surpreendido aí com novos olhares. O desafio é contínuo, né? O desafio é contínuo. Quando eu escolhi, quando eu digo que eu sou engenheiro ambiental e as pessoas conhecem um pouquinho do meu perfil e digo que trabalho em construção civil, elas ficam ainda mais confusas. Aí eu digo assim, tu imaginava que eu fosse ambientalista. Daí eu digo ambientalista, todos somos. Exatamente. Todos somos ambientalistas, por quê? Não importa onde a gente reside, né? A gente está falando para um público que pode estar aí nos ouvindo de casa, do escritório, num sítio, num apartamento, enfim, no seu local de trabalho. Mas todos somos ambientalistas porque todos queremos ir para Gramado, abrir o vidro dos nossos carros e dizer, nossa, Gramado, Canela, a Serra Gaúcha, né? A gente quer aquele ar puro. Mas qual é o conceito que a gente tem do ar puro? É o ar que a gente não tem nas cidades. A gente procura isso. Eu adoro aquelas árvores, mas eu não quero a árvore na minha calçada porque ela traz sujeira. Então, o ponto de vista que a gente tem sobre o meio ambiente, ele é bastante complexo. Então, a engenharia ambiental está aí para ajudar a resolver os desafios, não é para atrapalhar o desenvolvimento econômico, bem ao contrário, é usar as tecnologias e as ferramentas realmente para colaborar. Eu sempre enxerguei assim. Então, para mim é muito simples falar de engenharia ambiental e a gente acompanhou aí, na verdade, calamidades que aconteceram, né? Quem acompanha a mudança do clima, quem já está há mais tempo nessa área, a gente tem que estar cada vez, eu acho que mais inserido nas decisões. Mas não é só lá na ponta, é antes. A gente tem que estar pensando hoje, imagina hoje a gente pensa, como que as pessoas foram ali na borda, próximo ao leito do rio? Sim, ali veio a colonização. Isso, né? Mas a gente e hoje... o rio fazia a volta fazia a curva, daí mas hoje, o rio passou reto. Isso, hoje a gente diz, mas como que as pessoas pensaram em fazer as suas casas ali? E vou adiante, elas reconstruíram várias vezes. Sim. Então, e a relação que a gente tem também com a água, nós brasileiros, é uma relação bem diferente que as outras pessoas ao redor do mundo têm. Nós temos essa ideia de imensidão. A gente está muito acostumado a olhar e ver que as coisas são infinitas. As coisas não são infinitas. E a gente está começando a aprender. Nós somos um país jovem,
Nós somos um Estado jovem para assimilar. Hoje, a gente fala de conceitos que talvez sejam mais, já seja quase uma identidade de massa para as pessoas. Mas isso, quando eu entrei na faculdade, não era assim. Então, a gente mas tem que aprender mais rápido, a gente tem que assimilar mais rápido. A questão, quando a gente fala dos planos diretores nos municípios, gente, isso é uma ferramenta das mais importantes. Eu participei do primeiro plano diretor da cidade que eu resido. Depois eu participei na revisão. Quantos de nós tiram do nosso tempo para isso? A gente não vai, a gente não participa, a gente delega. Sim. Quando a gente delega, aí fica pior ainda a coisa. Sim, os outros fazem aquilo que a gente deveria fazer. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter a pluralidade também. Não adianta só colocar o pessoal da engenharia. Ainda como presidente do Conselho Regional de Engenharia, eu não abri mão de participar de 2 conselhos municipais da minha cidade, em que uma eu ainda continuo como presidente e a outra eu sou vice-presidente, que é do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho do Plano Diretor. Eu vejo que a gente tem que ouvir a comunidade. Não adianta só eu, com o meu tecniquez, falar só entre técnicos, né? Sim. Técnico de nível médio, arquiteto, engenheiro, enfim, a gente tem que ouvir também quem é da comunidade. Sim, até mesmo porque as audiências têm as comunidades que estão ali, né? Eu não sou da cidade. O Esteio me acolheu faz 26 anos. Eu tenho que ouvir aquela pessoa da comunidade que soube que no ano tal o rio alcançou aquela cota, que no outro ano ele teve outro comportamento. Isso é riquíssimo. Isso tu não encontra em bibliografia. Então a gente tem que ouvir a comunidade, a gente tem que participar da comunidade, a gente tem que devolver o conhecimento que a gente recebe da universidade. Então eu venho de uma outra cabeça aí que a gente tem que estar mais envolvido, porque se tu quer realmente que as coisas aconteçam, elas não vão cair do céu, a gente tem que estar lá. E muito disso me trouxe a presidência do CREA, eu acho que pelo meu perfil de um excesso de comprometimento que eu tenho aí, que eu não posso dizer que eu vou, porque eu acabo indo e não consigo dizer que não. Agora, Porto Alegre está atrasado no seu plano diretor, você está aqui a capital, porque era para ter saído no governo Marquesan, mas veio a pandemia e tudo foi sendo postergado, era para ser esse ano, vai ser postergado novamente, agora foi empossado o conselho. Como é que vocês avaliam esses atrasos todos e o quanto a cidade pode ter perdido até agora, já que ela tem que ingressar num outro patamar, a partir do plano diretor, conceber, daqui a pouco, edificações que tenham a sustentação elétrica, solar, que possam ter um carro elétrico, tenha a sustentabilidade no seu projeto, né? Olha, a gente participou aí de vários debates do plano diretor aqui da capital. Eu sou natural aqui de Porto Alegre, né? E o CREA participou ativamente, o Sinduscom aqui em Porto Alegre, através do Cláudio Teitelbaum, ele sediou várias etapas, várias reuniões. O plano diretor, ele é muito complexo. O meu interesse, a minha visão de cidade pode ser completamente diferente da tua. E não quer dizer que seja melhor ou pior. Muda de bairro a bairro. Então, é muito complexo, né? Eu não estou aqui para julgar a questão de adiamentos, porque lá em Esteio nós fizemos uma discussão com cronograma, com calendário, e foi muito difícil de cumprir. Né? Numa cidade que é a menor cidade em área territorial, entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, ela tem um pouco mais de 26 quilômetros quadrados de área, né? Não tem uma zona rural, não cabe uma zona rural. Então, é uma cidade pequena com problemas grandes. Imagina uma cidade grande como a nossa capital com problemas de uma magnitude proporcional. Parque, né? Da Expo Inter. Um grande parque que ocupa, desculpa a quantidade de número, mas é muito bom, que ocupa 5% do território de Esteio, que é 141 hectares. Então, é um parque estadual que a gente está lá no meio do município. Então, e mesmo assim, a gente teve muita discussão, ouvir do ponto de vista de quem quer empreender e que não mora na cidade é muito diferente, né? A gente que mora numa cidade pequena e que tu trabalha na construção civil, que traz ruído, incômodo, desconforto, é muito ruim. Enquanto a gente empreende, constrói, é ruim, mas depois aquilo agrega valor na vizinhança, no entorno. E é muito complicado tu administrar isso. Plano diretor da capital. Eu acho que o desafio é combinar aí o que se quer. Mas nem todo mundo quer a mesma coisa. Quando tu coloca várias pessoas, e eu vejo por mim, na gestão diária que eu faço do conselho, eu tenho várias pessoas que não querem o mesmo propósito. E não quer dizer que não querem o meu propósito, que estão erradas ou que eu estou certa. Mas é muito difícil a gente administrar conflitos. Tem que acertar os pontos de convergência.
O importante é... Mais do que os de divergentes. Eu acho que tem que ser assim, ó, usar aqui Porto Alegre dá certo. É verdade. Eu acho que tem que ser isso aí. Vamos fazer um breve intervalo, a gente está conversando com a presidente do CREA. Voltamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje conversando com Nancy Walter, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, CREA-RS, presidente reeleita, primeira mulher a ocupar este cargo à frente do Conselho. Deixa eu falar uma questão que eu pergunto para todos os presidentes do Conselho que passam aqui. E exercício ilegal da profissão? Existe? É alto? Como é que está sendo combatido? Existe. A gente está aqui passando os números da fiscalização. Que exerça engenharia com um diploma falso. Não, a gente está aqui passando os números da fiscalização aqui atrás de nós, aqui no telão. E a gente tem, ano passado, ou foi 2022, mas em média são mais de 10 mil... que a gente coíbe mais de 10 mil atividades que estariam, né, sendo exercidas aí por... Tentativa de fraude. Leigos. É mais fácil da gente enxergar na construção civil, mas a gente tem na indústria química, na agronomia, a gente tem muitos laudos, né, e aqui a gente tem que, às vezes, diferenciar. Mais de 1 milhão de quilômetros percorridos pela nossa fiscalização, né, em todo o estado. A gente tem a questão aqui de laudos e também precisamos aí olhar mais atentamente a questão da qualidade. E aí a gente fica um pouco amarrado na função do Conselho. O Conselho, ele verifica e atesta a questão de ter um profissional legalmente habilitado, mas a gente precisa ir além. Porém, o além, eu posso estar extrapolando da minha função finalística, então eu tenho que encontrar outra maneira. Tem um limite. E tenho que envolver daí as entidades de classe, que eu tenho pelo interior, as inspetorias, eu tenho que ir um pouquinho além. Mas a questão da qualidade dos serviços também, a gente tem que tentar ir um pouco além da nossa fiscalização, mas o CREA, ele fica assim amarrado. Eu posso ir lá e dizer que aquele profissional não é legalmente habilitado para exercer aquela atividade, inclusive entre títulos. Eu, como engenheiro ambiental, eu tenho restrições, por exemplo, se eu quiser fazer algum tipo de atividade na área química, mesmo eu sendo engenheira. Então, eu tenho também restrições entre as nossas profissões. Aí também nós temos um outro olhar, o código de ética, é bastante rigoroso. Presidente, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que o fundamental para o Rio Grande dar certo é a vontade de querer dar certo. Eu acho que isso é o principal, é a vontade, é o comprometimento, ter pessoas lá que realmente não ocupem só os lugares, que não fiquem sentados aqui na cadeira, que busquem outras pessoas, como o programa aqui, de olhar para outras pessoas que, pelo próprio título, quem é que vem participar de um programa desse que não está conectado aqui com esse título, né? A gente quer que as coisas deem certo, mas nada dá certo sozinho, e nada dá certo cada um puxando para um lado. A gente tem que, nessa hora desse cabo de guerra, aí, dessa corda, a gente tem que largar a corda e todo mundo ir para o mesmo lado. Eu tenho muita dificuldade diariamente na minha gestão, assim como vários gestores, e a gente precisa aí de um pouco mais de confiança, e aquilo que a gauchada tem aí é de não desistir e querer que sempre dê certo. Eu acho que o nome do programa aqui é que o CREA Rio Grande do Sul dê certo, que o Rio Grande dê certo, que Porto Alegre dê certo e que tudo dê certo aí para nós. Eu acho que tem tudo para dar. Engenheiro ambiental Nancy Walter, o CREA, é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pela recondução, sucesso na gestão, conte conosco. Muito obrigada, e o CREA está à disposição aí para qualquer pauta, qualquer assunto que surgir aqui. A comunidade também, pessoal, dê um voto de confiança aí, o CREA está mudando profissionais. Opinem, eu sou uma das poucas presidentes que respondem aí no Instagram, com o meu Instagram, no Instagram do CREA, não importa o tamanho da tijolada que venha, eu estou lá dizendo, você está certo, se manifeste e que a gente tem muita coisa para melhorar. Bacana. Obrigado, presidente. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.